Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Anexo 2 Podcast, episódio 007. Estamos aqui na área de novo. Bora, mais um. Salve! Pastor Marcinho, Ale Siqueira e Rodolfo Maris. É isso aí, galera. Todo mundo veio hoje, hein? Eu tava com saudade, velho. Tava. Você falou semana passada que nós abandonamos vocês, não foi bem assim. Cauê, já que nos abandonaram, nossos parceiros abandonou a gente hoje. Que isso? Eu me senti abandonado. Ah, que lindo. Cara, eu tô com a rinite estralando, se tiver uns espirros nervosos aí. É que o ar tá brabo aqui, né? Você dá uma diminuída. Eu até coloquei a blusa aqui, velho. Tá bom. Anda ver aí. Episódio 007. Olha que número, hein, Rodolfo? Que número emblemático. Pra quem gosta de série e filme, nada é melhor que casar esse episódio 007, que aliás, eu adoro. Estamos aqui com toda a força, ainda um pouco atônitos, aflitos, mas não desanimados e nem... De todos os lados somos oprimidos, né? Mas é um culto memorável domingo, hein? Meu Deus, hein? Foi um culto bom, cara. Esse episódio 007 se chama Lugares Altos. Eu ia dar o nome de... O Verdadeiro Rei. Hã? Ia colocar o Verdadeiro Rei. Imagina, já foi faz tempo. Um episódio atrasado. Não, porque como a gente... enfim, eu coloquei na minha cabeça que era o Verdadeiro Rei e escrevi nas minhas anotações. O Verdadeiro Rei. Não, a gente falou sobre lugares altos. Sim. E eu confesso pra vocês, do fundo do meu coração, que eu tinha duas palavras preparadas. Ou eu escolhi uma ou a outra, né? E a minha outra palavra tinha a ver com festa. Tinha a ver com... Que foi adiado. Tinha a ver com Moisés celebrando no deserto. Pós-vitória dos egípcios. E como a adoração faz parte de guerra, tanto para ir, como a adoração faz parte da guerra no pós, na hora da celebração. Não tem evento de guerra que você não volte celebrando depois da vitória com hinos, né, com cânticos e tal. O povo de Israel fazia muito isso. Eu ia ministrar sobre aquilo. E quando eu comecei a preparar e chavear, a apuração ainda estava invertida. Ainda estava, né, o presidente estava na frente, o Lula estava atrás, depois inverteu. E aí eu senti, cara, não é isso. Não é isso. E aí Deus conduziu para essa palavra de lugares altos. E depois eu ouvi a mensagem do apóstolo Rina na sede também, que foi uma mensagem de encorajamento, de fé, e uma lição de fé, né? De que a soberania, o controle estão nas mãos de Deus e etc. Então a gente falou sobre andar em lugares altos, que nada mais é do que andar acima das condições naturais que podem te desanimar, te desestabilizar, né, quando você anda por lugares altaneiros. Isso baseado numa declaração de Abacuque, que viu a desgraça da nação dele acontecendo, Jerusalém e Judá caindo nas mãos do inimigo, de acordo com a vontade de Deus, que é soberana, e ele então entendeu que mesmo que essa desgraça acontecesse, ele ia ficar tranquilo, e porque Deus faz ele andar por lugares altos, lugares altaneiros. E diante dessa frustração que foi para muitos de nós, porque o evangelho está sendo alvo de zombaria, né, hoje, tipo, esses crentes que oraram tanto e que fizeram tanto, eu recebi vídeos de pessoas zombando, literalmente. Eu também recebi. Chacota, né? De chacota. E diante disso, vendo essa desgraça, a gente anda acima de tudo isso, para a gente não se desestabilizar com tudo isso. Esse foi Abacuque e essa foi a declaração que eu sinto que falou com a gente e que a gente absorveu, porque o culto foi muito bom e a gente terminou feliz, não abatido. E no começo... Renovado. Renovado. No começo eu senti que a galera tava bambeando pro lado, assim, ó. Já tava tipo assim, cara. Se inclinando. Se soprar, Cara, agora vem cá, muita gente, né? Durante esses dias que passaram do culto, assim, cara, como eu queria continuar nessa atmosfera do culto, porque esse é um desafio, né, cara? A gente receber uma porção e conseguir
cara, mergulhar nela e viver ela, né? Porque esse é um desafio, hein? É um desafio. Tem duas coisas que eu acho que são legais, cara. E é por isso que eu encorajo, todos vocês sabem, né? Especialmente o Rodolfo, que é mais novo na jornada, como você sente quando você vem no culto. E quando você sente quando você não vem. Porque quando você tá num ambiente, cara, cheio da presença de Deus, é como se você entrasse numa câmara. É como se você entrasse num lugar de gravidade zero, sabe? Você flutua ali, você fala, caraca, eu tô num ambiente que parece que pelo menos por essas 2-3 horas eu não pensei em problema, cara. Eu não pensei nas minhas circunstâncias difíceis, nas minhas lutas. E mais, se eu pensei nelas, eu pensei com esperança. Eu pensei, e de repente, aquilo é levado. E a pessoa fala, cara, como eu queria permanecer nessa atmosfera, porque realmente faz bem, né? Foi bem isso que aconteceu, porque eu cheguei na igreja, primeiro que eu quase não conseguia descer. Eu moro no 15º andar e tava tendo uma festa no meu prédio. Tipo, cara, parecia Réveillon, saca? E a galera, cara, a galera feliz, mas não era feliz com a vitória do Lula. Era feliz com a derrota do Bolsonaro. Entre gritos e palavrões, a galera falando, chamando ele de fascista, onde 90% das pessoas que o chamam de fascista nem sabem o que significa essa palavra, mas vai na onda. E eu demorei, eu falei, eu vou pegar o culto aqui de casa hoje. A Tancinha, minha esposa, falou, não, nós vamos pra igreja. Vamos que... Eu falei, se eu descer, eu vou brigar com alguém. Eu tava na carne ali, confesso que tava bem difícil. E eu cheguei na igreja ainda um pouco irritado, cara. Eu falei, Senhor, fala comigo, cara. E eu sabia que ia ser um culto difícil pra todo mundo. Não ia ser um culto fácil. Imagina pra você, cara, pastor, que ministrou uma palavra. Eu falei uma parada pra pastora Francis. Só concluir rapidão. Pra pastora Francis, que, cara, elevou, assim, terminou o culto com chave de ouro, com toda aquela energia, com toda aquela... Colocando a galera pra cima mesmo, chamou todos os ministros ali, toda a galera do louvor. Acho que nós precisávamos disso, cara. Foi muito bom. Domingo foi um dos grandes desafios meus, pessoais, pastorais, assim. Então, um desafio como alguns poucos. De subir ali e também chavear dentro de mim para poder ministrar aquilo que foi ministrado. E a segunda coisa que eu ia falar, que quando uma pessoa entra, ela não entra só com a atmosfera espiritual, mas ela vê outras pessoas vivendo aquela condição e ela fala, cara, então... Tem tanta gente com paz, com alegria, com energia, com esperança. E eu tô assim, cara. E aí aquilo constrange. Por isso que é importante estar nesse ambiente de fé, congregação, de povo do lado que pensa igual. Porque você soma expectativa, você soma esperança, você soma fé. E daqui um pouco, quando você vai ver, cara, nem que você não quisesse, no fim do culto você ia estar pulando e se alegrando e cheio dessa presença, né? Sim. Foi muito bom. Esse ambiente é incrível quando a Bíblia fala, né? Clamavam uns aos outros dizendo santo, santo, santo. É bem isso. Quando você vê alguém declarando aquilo, santo, santo, e por mais, sei lá, nervoso, sei lá, triste que você esteja, quando você tá nesse ambiente, e isso que eu acho muito louco dessa passagem que fala, que clamavam uns aos outros. E aí isso que subia e tal, enfim, né? Tem muito a ver com a palavra, mas foi um esquema que eu lembrei agora, mas era visível, assim, a dificuldade. Eu vou falar por mim também, não, né? Sem abrir no coração, eu tava, cara, muito nervoso, não sabia o que fazer, tanto que era a nossa escala, né? E aí... Provavelmente eu ia abrir o culto, aí depois o Marcião tava chegando. Não, o Marcião tá chegando. Eu até falei brincando ali pro pessoal. Falei, ainda bem que o Marcião chegou, porque eu tava correndo um sério risco de desmaiar com o microfone na mão, de tão nervoso que eu tava. Então eu vi, né, também a hora que o pastor chegou e tal, a gente conhece e fala, poxa, hoje tá difícil. E aí veio a graça, cara, que foi. Porque não tem outra palavra pra explicar. A graça da condução e como que aquilo se reverteu. E o resultado final do culto foi exatamente como previsto, segundo desse tudo, as pesquisas desse tudo certo, né? Que era o outro cenário da outra palavra. Terminou exatamente assim, sem a gente explicar. Não porque tem como o objetivo da palavra, das duas palavras que talvez você procurou, ela levar a gente pro mesmo lugar. Exato. Então, por caminhos um pouco
diagnósticos diferentes, mas tentar trazer a gente para o mesmo lugar que é uma consciência de reino. E não foi uma forçação de barra. Não. A gente não tava lá, tipo assim, vamos mostrar que a gente tá... Não, realmente veio um júbilo, veio uma alegria que fazia tempo, sendo sincero, fazia tempo que eu não via a igreja nesse nível. Assim. Não, e veio com o texto certo, né, cara? Tipo, bem inclinado nas coisas de Deus. Não é fácil ser pastor. Imagina o preço que você paga, pastor Marcinho, pra conseguir equilibrar tudo isso e buscar e ter a consciência de que o povo ali tá sentindo o mesmo que você, e você trazer uma palavra que falou tanto com a gente, que foi Abacuque, que foi um profeta que de fato bateu ali de frente com Deus, né, cara? Colocando as lamentações dele ali e que se fez presente, porque tava todo mundo literalmente se lamentando ali, né? Cara, eu até entendo quem não foi presencialmente, se você está ouvindo esse podcast e não estava presente no domingo, eu acho que é muito legal sentir de casa, mas é muito mais legal sentir estando ali, né, claro, com a gente. É igual iFood, é legal você pedir em casa, mas o legal é você comer no restaurante, né? Tudo é mais fresco, né? Tudo é mais fresco. Agora, eu fiquei pensando assim, cara, tem um monte de gente que tá como eu, tá indo para lá, dizendo assim, Deus, ou o Senhor fala alguma coisa, ou eu não consigo ficar com esse imbróglio aqui. Eu preciso dissolver isso aqui. Porque senão, como é que eu vou começar minha semana assim e tal? Então, são fôlegos que dão pra gente mais uma semana, um mês, um semestre de oxigênio, né? Ou 2, 3 dias, talvez, né? Mas que dão oxigênio pra nós. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha uma ingenuidade hoje da igreja, talvez um mergulho muito raso, a gente gerar essa expectativa de que caramba, vai ser sempre vitória, cara? Sempre vai dar bom? Tem que dar bom? Porque me parece isso, não é? Então, esse não é um evangelho que eu gosto de pregar e não é um evangelho que normalmente eu prego. Pra mim, cara, o centro da mensagem do evangelho é cruz, arrependimento e cruz. Cruz, o arrependimento e cruz, não. Há um adendo nisso também ou não? Eu sempre falo do perdão também, mas enfim. Sim, mas assim, o perdão, ele é uma espécie de subproduto de quem já caminha de quem caminha com o Espírito e tal. Mas assim, o evangelho não é o evangelho da graça, é o evangelho da salvação, mas é um evangelho, cara, que carrega junto a necessidade. Cara, o evangelho é toma tua cruz e me segue. Um evangelho diferente disso não faz muito sentido. E a grande verdade é que a vida, cara, é dura. A vida é cheia de desilusão. A vida vai ter um monte de frustrações, de expectativas. Calços, né? E se a gente não tiver preparado, resiliente, a gente perde a nossa condição. Posso falar? Olha que interessante. Abacuque, ele viveu mais ou menos em... Vou andar pro lado aqui já. Aquelas andadas... Tô com uma Bíblia boa aqui pra ver isso aqui. Aquelas andadas de lado, assim. Mas que me veio na cabeça. Abacuque viveu mais ou menos em 600 a.C., certo? Nessa época, o Império Grego estava voando. Talvez a maior cidade-estado do Império Grego era Esparta. Os espartanos eram conhecidos por terem o exército mais aguerrido que tinha. Eu não sei com quantos anos, mas uma vez eu li que com pouca idade as crianças já eram tiradas para irem pro exército. O filme 300 mostra isso. O filme 300 mostra, 12 anos. 12 anos. Então o mundo tava um barulho pesado nessa época, então. Um caos o mundo isso aí. Não, a Grécia ainda não... A Grécia ainda não tinha marchado pro Oriente, com a grande marcha de Alexandre, que fez eles conquistarem, sei lá, metade do planeta, pelo menos do mundo conhecido na época. Mas o que eu quero dizer assim, cara, você pensa, uma criança era tirada com uns 12 anos, ela aprendia táticas de guerra, ela ficava privada de mulher, de contato com mulher,
para que o cara, né? Eles eram submetidos à dor, à escassez, eles eram submetidos a um treinamento ultra rigoroso para que eles pudessem resistir à dor. Eles eram treinados a sentir dor e resistir à dor, para não reclamarem da dor, para não reclamarem das circunstâncias. Morrer em guerra era uma honra, e todo esse tipo de coisa que a gente vê um pouquinho lá no filme 300, né? E de repente a gente tem na Palestina um povo que ficou mimado, um povo que não sabe ouvir não, um povo chorão, um povo que, se tem a expectativa frustrada, fica de chororô. E esse era um pouco de Jeremias, um pouco de Abacuque nesse sentido assim. Então um choque de realidade, de cultura, assim. Então Deus, cara, ele vem e ele fala, não, vocês aprontaram, tá aqui, vai receber, palmada na bunda, no bumbum, vamos repreender. E é por isso que a gente sempre fala, vocês sempre me ouvem falar de repreensão, de teste, de treino, de lidar com processos, tá me fugindo o termo, de recompensa adiada, de lidar com tudo isso, porque isso vai fazendo a pessoa ficar resiliente. E agora a gente começa com um Abacuque chorão e termina com um Abacuque fortalecido e encarando a realidade. Como é que ele fala no verso? Alguém tá com a Bíblia aí? 3:17? 3:16? 3:16? Lê aí, de Abacuque. Vamos lá. Bom esse barulho de folha de Bíblia, né? Eu ouvi isso e no meu íntimo... Foi essa parte que você quer falar? Tá, então. Eu ouvi isso e no meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram e os meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperei o dia da desgraça. Aí, tranquilo esperei o dia a desgraça vai vir. Tá bom. Mas tô suave. Não, eu digo assim, eu sei que a desgraça vai vir, mas tô aqui. Eu não fujo, eu não corro, não choro mais, vou esperar. É isso que eu vou, né? Aí entra na parte linda, né, cara? Aí entra na parte linda. Que mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas. Como é que é a música, Lê? Ainda. É isso aí. É isso. Vocês que esperavam que o Ale fosse dar uma palhinha, ele não deu. Amém. Um tostão da sua voz. E, cara, ele viu isso tudo acontecendo, né, cara? Você imagina? Ele viu, cara, isso acontecendo. E tem uma outra passagem que está em Jeremias, que Deus fala assim, o que você vê? Deus dá uma visão para ele. Ele fala, eu vejo uma cesta de figos muito bons e uma outra cesta de figo muito ruim. Aí ele fala, os figos que eram bons eram muito bons e os que eram ruins eram definitivamente Você quer que eu leia aqui? Não precisa. Abri bem aqui, você não vai falar pro povo que tava escutando? Eu não sei exatamente qual é a passagem. Se é 14, 16, não, por aí. Tudo bem, mas eu tô folheando bem a Bíblia, velho. Isso é importante. Alô, Rodolfo, Jaque. E ele fala, os figos bons eu comparo àqueles que se submetem à minha prova, à minha... Caramba, tá me fugindo a palavra. Que se submetem a meu ensino, minha repreensão. E os figos podres são aqueles que ficam lutando contra a minha repreensão. Então, cara, eu aceito, ok, vamos passar, tô tranquilo, entendi, mais ou menos isso. E a gente termina assim, diante de tudo que está acontecendo, esses desdobramentos estranhos aqui 2 dias depois das eleições, mas independente se a gente tiver um governo que a gente fugiu a palavra, compactua, tudo bem, tô tranquilo, né? Isso não vai desestabilizar a gente. O AP pregou na sede sobre permanecer inabalável. Depois que as coisas que podem ser abaladas são abaladas, a gente permanecer inabalável. Foi muito top. Mas você falou um negócio interessante, né? Só o capítulo 1 de Abacuque, por exemplo, é assustador o quanto que ele revela os nossos dias também, né? Claro que a profecia voltada para o povo de Israel da época, né? Mas você pega aqui, vai Abacuque, como ele começa se queixando ali com Deus, né? Até quando, Senhor, clamarei por socorro, no verso 2, sem que tu ouças? Até quando eu gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação?
Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta, conflito por todo lado. Por isso que a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Exatamente, e mais, e olha que louco, quando Muito Deus atual. responde, ele fala assim, escreve a visão, eu sei o que está acontecendo. Aí ele fala assim, porque o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Aí ele fala assim, a riqueza é ilusória, o ímpio é arrogante e não descansa, ele é voraz com a sepultura, tal, nunca se satisfaz, apanha para si de todas as nações e ajunta para si povos, todos esses povos... Não, peraí. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Corrupção. A gente sabe, cara, que o sistema religioso da época era absolutamente corrompido, né? Por troca de favores. Então, cara, esse é o problema de quem está em posição de poder. É muito Que fácil não se mudou corromper. muito pros dias de hoje. Não mudou nada, porque se você está em condição de poder e você é um sacerdote, imagina o que você poderia ganhar se beneficiando quanto você poderia ganhar para beneficiar alguém, né? Enfim. Usando de influência. Usando né? de influência. E ele tá ali dentro vendo tudo isso acontecer, né? E aí, nesse ainda que a resposta de Deus, que é lá no comecinho, que é incrível também, que relata muito o que a gente está vivendo, que Deus fala, olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. É exatamente o que a gente está vivendo. Se você pegar alguém da gringa e explicar o que está acontecendo no Brasil, ó, aconteceu isso, aconteceu isso, e isso aqui voltou pro poder. Não dá para acreditar, cara. E é o que Deus está falando pro povo lá da época. Se vocês ouvissem alguém contar isso, vocês não acreditariam. Mas sou eu mesmo que tô falando, e aí o que me dá um quê também de esperança. Sou eu que tô no controle, é tipo isso que Deus tá falando. Se alguém contasse, você não ia acreditar, mas calma. E aí ele começa a falar sobre a corrupção e tudo isso aí que você leu, né? Que também eu acho que me dá bastante esperança. Uma qualquer forma de governo, como a gente viu no culto de Abimeleque, que é desonesta, tirana, corrupta e autoindulgente assim, ela beneficia tão pouco, um número tão pouco de pessoas, que eventualmente quem não é beneficiado também se revolta. Essa aristocracia, vamos assim dizer, que é o governo de poucos, né? Então, cara, a mensagem, ela fala assim, Deus pergunta assim, quem vocês pensam que são enriquecendo por meio de extorsão e de roubo? Por quanto tempo acham que ficarão impunes? Aliás, quanto tempo até que suas vítimas acordem, se levantem e façam de vocês mesmos vítimas? Cara, olha que louco. Deus, cara. Então, cara, não demora para um governo assim, para uma coisa assim aparecer e o processo ser reverso, né? Então, é difícil um tipo de governo que você beneficie não beneficie outros e não haja uma espécie de revolta, né? E era isso que estava acontecendo ali. Ô Cauê, eu vou pegar um gancho do que você falou, uma dúvida que eu tenho. É uma dúvida que paira sobre esse nosso contexto cristão. Por quê? Você falou de esperança, cara. E o vetor sempre está apontando pra gente, né, pastor? Tudo isso que a gente lê e observa nas escrituras, de alguma forma, trata do nosso governo, da nossa vida, das nossas situações do dia a dia e tal. E eu tive pensando sobre fé, porque foi o ponto central aí da palavra, né? A gente precisa ter fé e crer que Deus está no controle. Só que o que a gente vê muito hoje é uma fé que ela sempre busca satisfazer uma vontade pessoal, particular, um desejo, uma expectativa nossa. Como que a gente consegue transicionar isso para a gente de fato ter a fé que Deus quer que a gente esteja? Porque a fé não necessariamente vai atender. Eu falo por mim, quantas vezes na minha vida eu orei para Deus fazer tantas coisas e Deus não fez? E houveram coisas que eu não orei e Deus fez. Mas foi desejo ou foi fé? Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu orei, clamei. Por exemplo, uma cura, vou dar um exemplo de uma cura. A gente tem testemunhos na igreja e várias pessoas que clamam por desejos
e vontades genuínas. Eu não duvido também que isso cabe totalmente nessa questão que a gente está política agora. Clamor, a igreja se levantou, mas falando também de questões da nossa vida cotidiana, né? Como que a gente ora por tanta coisa e não acontece? Tem coisa que a gente fala, cara, não oramos. Ou, sei lá, fugiu do nosso controle e Deus fez. Esses são os enigmas da vida. Quem responde, cara? Os enigmas da vida. Porque isso eu acho que tá ligado diretamente à fé. O que a fé ela atende? Então, de cara, fato. Mas a fé, ela é... Bom, a fé é a certeza das coisas que não se veem, né? Beleza. Mas a fé, ela é dentro de você, ativa quando você crê que alguma coisa de fato pode acontecer. Agora imagina que você joga no Corinthians, eu jogo no São Paulo, jogo no Palmeiras, e a gente vai jogar bola. E eu oro para o meu time ganhar, você ora para o entendeu? E aí? Os dois são crentes. Os dois são crentes. Quem dá mais de santidade para Deus ouvir aí? Então não tem esse. Dá para eu entender que cara, isso esbarra. Ela esbarra num propósito que sempre é maior. Que transcende grande parte das vezes o nosso limitadíssimo entendimento do todo, do que Deus precisa fazer num todo. Então, por exemplo, ok, a gente acha que se a gente tivesse um governo um pouco mais enviesado à direita, nos valores, mais conservador, valores de família, etc., isso ia ser bom para a igreja. Será? Sim. Então quem somos nós, cara, para questionar isso? Tamanha nossa limitação. Se Deus está chacoalhando essa árvore, se Deus está abalando ou está refinando no fogo para saber o que é palha e feno e para saber o que é ouro, prata e pedras preciosas, o que vai ser abalado? Porque quando você chacoalha alguma coisa, o que é firme permanece, o que não é cai. Então, de repente, Deus está fazendo um processo com a igreja dele. Quem sabe nós estamos indo para a reta do fim. Não sei se vai ser daqui 1 ano, se daqui 30, se daqui 150. Mas e se a gente está indo para uma reta do fim? Né? E se Deus está permitindo que as últimas barreiras aí... Um cenário que está se montando. Né? Porque, cara, uma coisa é cair uma nação conservadora. Outra coisa é cair a igreja. A igreja nunca cai. Entendeu? A igreja sempre vai permanecer. Amém. Ainda que uma nação como a nossa, que era sei lá, um arrimo ainda na América do Sul, cai, a igreja permanece. Talvez com menos, mas talvez com mais qualidade. A gente não sabe. Então, a gente precisa entender até onde a gente faz, movido por aquilo que a gente sabe que deveria ser feito. Uma vez eu ouvi uma coisa assim, que Deus manda uma historinha dessas que o Deus fala assim: eu quero que você vá e tente empurrar aquela pedra. E era uma pedra enorme, impossível, cara, conseguir empurrar uma pedra daquele tamanho. Ele tenta por 1 dia, por 2, por 3, por 4, ele não consegue mover, ele achou que ia ser sobrenatural, não acontece, e daqui um pouco ele tenta por muitos dias, até que ele fala: Deus, é impossível mexer essa pedra, né? Ele perde a esperança, e aí ele ouve de Deus assim: parabéns, você foi obediente, eu não falei para você mover, eu falei para você tentar mover, e o fato de você tentar manifestou tua obediência. Pronto, acabou, você, né, alguma coisa assim. Então, Deus, de repente, quis que a igreja se movimentasse, se mobilizasse. Em muitos anos, eu nunca vi a igreja tão unida, a igreja assim, ministerial, como fala? Ministerialmente. Denominacional, né? Até mesmo com o movimento católico e tudo mais, né? Que era rachado agora. Eu não sei se eu vou colocar um contraponto aqui Ficou amigão dele. Não sei se eu vou colocar um contraponto aqui, porque, por exemplo, trazer para o livro de Abacuque, né? Para Abacuque, ele olhava as coisas que estavam fora do controle dele e questionava. Né? Até que ele teve um encontro com Deus ali, Deus se manifesta para ele e fala com ele: meu, quem é você? Todas essas coisas. Eu conheço muita gente andando nos bastidores, nos corredores da igreja, e grupos e pessoas de trabalho e outras coisas, que fala que vem para a igreja, que é crente, mas que não abriu um jejum por esse segundo turno ou por essas eleições, não se manifestou de forma espiritual e hoje está reclamando do que está acontecendo. Será que esse cenário político
veio pra gente ver que... Pra gente aprender que a gente não tem que clamar só pra gente, a gente tem que olhar pra de fora, não sei se eu tô conseguindo me expressar aqui, sabe? Pra gente aprender que a gente tem que viver coletivamente por um Brasil melhor, por um Estado melhor, por uma democracia melhor. E parar de olhar só pra nós, porque quando você jejua e ora, você jejua por aquilo e ora que tem só pra você, sabe? Pela minha família, por não sei o quê. Agora vamos jejuar pela nação, vamos orar pela nação. E me levar, tô de boa, todo mundo foi lá já, não vou não. Aí tem que dar uma meditada lá em Isaías 58, que fala bem isso aí, do jejum e tal. Será que é um dia que você se consagra? É isso aí que Deus espera, que tá esperando? Ou é você desatar as correntes da injustiça e fazer no teu dia a dia? Eu acho que vai muito nessa mas linha nós também. complicamos um pouco, porque de você fazer o que você pode fazer, que tem essa parada isso, também. então. Tem eu vou até abrir aqui. Repete, porque por tem favor, de novo. de você fazer aquilo que só você pode fazer. Quer ver? Eu vou abrir lá, vou abrir Isaías 58, porque eu lembrei de uma coisa que eu li lá esses dias, você falou, eu lembrei, Rodolfo, que fala um termo lá que eu gostei muito, que é... Tá na mão, mano. Isaías 58 tá na mão. Opa, perdão. Vazou um áudio aqui, tranquilo. Que ele fala aqui... Esse barulho é bom, hein? Mas você ia falar, paizão, pode falar aí que eu vou achando aqui o verso. Só pegar um gancho, Fala. até aproveitar para vocês recuperar o raciocínio. O Rodolfo, você falou a respeito da gente, muita gente que não entrou em um propósito, só recapitulando, foi isso que você disse. Sim. Alguém que não entrou no propósito e agora reivindica o resultado. Então, só que eu fico pensando sobre isso que eu acabei de expor agora. A fé, ela não é um controle remoto ou o jejum que vai determinar, Deus, resolva isso, faça aquilo, jogue pra cá, jogue pra lá. É isso que eu quando eu coloco sobre a fé, e acho que é um ponto importante pra gente refletir, o cristão. Então, Por quê? Deus, ele tem um plano, e o plano de Deus, ele não vai ser frustrado, ponto. Quando eu entro nessa esfera do jejum, do propósito, da oração, eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou no começo sobre, acho que a gente tá falando em off aqui, sobre o poder da igreja. Eu acho que a gente precisa entrar nessa atmosfera para conseguir ouvir o que Deus tem para dizer, mas não simplesmente para criar uma expectativa de resultado de que ela de fato vai acontecer. Porque senão a fé, ela vira um joystick para dizer para Deus o que ele tem que fazer, e Deus nunca vai se render a isso. Ele pode fazer, mas a vontade de Deus, ela é soberana. O Marcinho, o pastor até falou sobre a questão de Abacuque reivindicar a sua própria justiça, né? Oh, Deus, mas eu sou justo. Mas peraí, como assim você é justo, cara? Não, né? O justo vai viver pela fé, mas às vezes a gente traz essa prerrogativa pra gente de que nós somos o super, né? E de fato... A gente não devia estar sofrendo. É que isso. os outros é que são mais injustos que nós. Eu jejuei, eu orei, eu não, mas tal. é isso, a experiência. Desculpa, só Fala aí. completar, mas ninguém tira da pessoa a experiência dela ter jejuado, ou ter clamado, ela ter Isso. levantado de madrugada. Experiência dela, É isso. isso, a experiência dela. Ela faz por uma nação, mas ela tá tendo um encontro ali, Exato, cara. é isso. Ela tá aprendendo mais sobre ela, talvez mais sobre os viés políticos que tá em discussão, sobre a igreja no contexto geral, de que a igreja tem que estar junta, você entendeu? E Posso junto ler um nós vamos... trecho aqui? Que vai ilustrar? deixar, Ok. vai ser de uma clareza solar aqui, né? Ele fala assim, Onde tá? tá no 58, só Ok, que eu vou ler vamos nessa lá. versão no aqui. verso 6, não? Não, vou chegar. Ele fala assim, diga ao meu povo, né? Ele começa, grite pelos pulmões. Não se contenha. Seja como grito, o seu grito com a voz de trombeta. Diga ao meu povo o que está errado com a vida deles. Confronte Jacó com seus pecados. Jacó é o povo, né? Eles estão sempre muito ocupados com adoração e têm prazer em estudar tudo sobre mim. Ou seja, eles estão lá na igreja, estão na... Eu ia pregar isso quinta. Na cara, acredita? aparência, são uma nação de pessoas de vida reta. Na aparência, são uma nação de pessoas de vida reta. Obedecem à lei, honram a Deus. E eles me perguntam, qual é a coisa certa a fazer? E gostam de me ter ao lado. Mas eles também se queixam, dizendo, por que jejuamos e não nos favoreces? Por que nos humilhamos e nem percebes? Bom, aqui está a razão. 2 pontos. A razão principal dos seus dias de jejum é o lucro. Ou seja, vocês só fazem pra vocês, cara. Vocês só oram pra vocês. E eu nem sabia dessa Tá. parada aí, velho, desse texto. Vocês oprimem seus empregados. Vocês jejuam, mas ao mesmo tempo discutem e brigam.
Será que pode ser mais atual isso aí? Você é na Argentina, só. Você jejua de madrugada, ora pela nação, mas xinga a prima e a tia lá que é... querendo expor ninguém, da família. Manda Por favor, áudio não grosseiro. briguem, não Quem briguem, nunca, né? por favor. Vocês jejuam, mas é um Desgraça. Saindo é o Rodolfo descendo pra vir pro culto. E tem gente que não crê na Bíblia, né? Mano? Olha aí. Mas ele vai além, ele fala, vocês jejuam, mas ao mesmo tempo discutem e brigam. Vocês jejuam, mas acabam se enfrentando a socos. Brutais, né? Se tivesse arma de fogo aqui... Vocês jejuam, mas acabam se enfrentando a socos. O tipo de jejum que fazem não fará suas orações passarem do teto. Olha, mano. Acham que este é o tipo Pesado, hein? de dia de jejum que eu espero? Um dia especial para demonstração de humildade? Tipo, um dia, né? Um dia para pôr a máscara da piedade e desfilar solenemente em roupa preta por aí? Hipocrisia. Vocês acham que isso é jejum? Separar um dia para que eu, eterno, tenha prazer? Então vamos lá, esse é o tipo de jejum que eu quero ver. 2 pontos. Agora é o... Amém. Quebrem as correntes da injustiça, acabem com a exploração do trabalho, libertem os presos, cancelem as dívidas. O que eu espero que façam é, repartam a comida com os famintos, convidem os desabrigados para casa, coloquem roupa nos maltrapilhos, que tremem de frio e sejam disponíveis para a sua família. Façam isso. E as luzes de vocês se acenderão, e a sua vida mudará na hora. Sua justiça irá pavimentar seu caminho. O Eterno de glória vai garantir sua passagem. Então, quando vocês orarem, o Eterno responderá. Vocês clamarão por ajuda e eu direi, aqui estou. Ou seja, vocês estão entupidos de Meu religiosidade, Cara, hein, pastor? eu só quis falar Precisava- de quem jejua. Só falar mais nada. E aí, o termo que eu... O termo que eu tava na minha cabeça, que eu tava meditando nesse texto, é bem na sequência aqui, ó. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, e isso aqui, ó. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos. Porque uma coisa é eu pedir a renúncia do outro. Olha, eu tenho uma coisa pra falar. Não, é você que tem que renunciar. Não, porque o governo tem que fazer isso, porque o candidato A tem que fazer isso, porque não fez isso e não fez aquilo. Mas e quando você faz com renúncia própria? Porque o que ele tá falando aqui É o governo da sua própria vida. é o governo da sua vida, que é você que pode mudar. É. Que não vai ser Não não vai depende ser do- o Esse é o Luiz. governo da sua própria vida e é também, cara, a cruz, É. o Gente, vocês viram o que sacrifício. aconteceu? Exatamente, renúncia própria, cara. Vocês viram o que Isso é aconteceu muito aqui forte. agora, velho? A maior manifestação de que Jesus é sobre esse podcast é essa interação que a gente tá tendo aqui, cara. Não, Porque não foi é tendo- isso. É que porque o pastor tá com nós aqui. Isso aí... Vamos aí, né, cara? Eu só quis perguntar do jejum e oração das pessoas que não abraçam a causa da igreja, mas também ficam em jejum e oração. E olha como o texto fala, brother. A Bíblia é viva, cara. Que é muito a mais que um Bíblia dia. é viva, mano. É Porque sensacional isso. É exatamente o que você tá Deus. falando, porque sua pergunta foi muito boa. Porque você falou, pô, mas e aí? E tem gente que nem tá jejuando, que nem tá orando. Só que tem gente que tá jejuando e orando e não tá fazendo nada disso também na vida, no dia a dia. Não tem renúncia própria no dia a dia. Isso aí é E aí fogo, você mano. acha que você vai lá fazer um jejum de Daniel, ou ficar na água, não sei quantas... E você acha que aquilo lá vai fazer os céus se abrirem, quando na verdade o céu abre todo dia. Quando você com renúncia própria faz tudo isso aí. Religião, cara. É, você, Religiosidade, né? porque assim, ó, a gente põe a culpa no governo pra um monte de coisa, mas olha o que o Senhor tá dizendo, porque aqui fala assim, e aí é o Senhor que tá dizendo. Você pode fazer alguma coisa, você vê um faminto na rua e você não faz nada, e você tá reclamando da redistribuição de renda? Um negócio legal também de renúncia própria. Ah, eu acho que o governo deveria taxar os milionários, ou sabe essas conversas do tipo assim, dividir aquilo que não é meu? É muito bonito dividir o que não é seu. Mas e por que você não faz com a sua renúncia própria? Com o pouco que você tem, você não compartilha 1 quilo de açúcar com alguém que não tem. E aí quantas vezes a gente não vê assistência social pedindo lá, puxa, os alimentos estão com estoque baixo e tal. E nós estamos como? Espiritualizando, né? Sei lá. E é muito mais prático, mais simples do que a gente pode pensar, sei lá, né? Amém. Vamos para Abacuque? Que eu fiquei com uma dúvida aqui, eu voltar fiz pra uma Abacuque, anotação que eu aqui. também tenho uma aqui. Ele falou, Abacuque tinha uma visão privilegiada da cidade, ele trabalhava no templo e via a maldade do povo.
Isso daí é uma colocação absolutamente minha, pela Ok. condição, pela filiação, pela raiz dele, a ascendência dele e da onde ele trabalhava. Eu gosto de imaginar como era o templo naquela época. O templo, talvez, nessa época, ele não era o templo que a gente conhece hoje, a esplanada gigante. Era um templo um pouco mais para beirada aqui, menorzinho, né? Mais Mais simples. no alto de Moriá, mais simples também. E ele trabalhando de lá, vendo tudo que acontecia. O que eu quis fazer era um paralelo entre a condição de altura dele, Sim. de altura de posição, De posição mesmo. né? E de andar em lugar alto E espiritualmente. também falar um pouco do caráter do povo que vivia ali, que ele via a maldade, você usou a maldade. Sim, ele fala sobre tudo isso que o povo fazia, todas essas porcariadas que o povo fazia, né? Ele bate nisso daí, nessa tecla. Mas qual era a pergunta a respeito disso? Que ele teve nessa visão privilegiada, ele se separou, mesmo ele estando no alto, então ele era um cara separado já pela altura, pela posição, e ele não se corrompeu a isso, ele buscou a Jesus, buscou a Deus acima de todas as coisas. Né? Lê aí o verso 1, 2 Eu vou ter que abrir aqui o Abacuque. de Abacuque. Se quiser eu leio aqui. Ele Lê fala aí. assim, Senhor, até quando clamarei e não me escutarás? Aí ele fala no verso 3, por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e violência estão diante de mim. Deixa eu ler na mensagem. Ele fala assim, por que me forças a olhar para o mal e encarar os problemas todos os dias? Tipo, ele tá ali, né, vendo, né? Por que a anarquia e violência correm soltas e há discussões e brigas em todo lugar? A lei e a ordem viraram pó e a justiça virou piada. É isso que ele via, entendeu? Todos os dias na High Society ou na classe eclesiástica, ou eclesiástica não, na classe sacerdotal, sei lá. Beautiful people. Exatamente. Eu vou voltar no que você tinha falado lá, do e se, né? A gente já tinha falado em alguns episódios anteriores, né? A gente já estava prevendo esse cenário do que poderia acontecer no cenário político do Brasil, o que é melhor, o que é pior para a igreja, e como isso é tão relativo, né? Sei lá, se eu te fazer uma pergunta como pastor, o que você prefere? 2 cenários. Paz em Israel, governo tranquilo, que não... sei lá, pelo menos não atrapalha em nada a igreja. Eu gosto. Bom, né? Gosto. Todo mundo prosperando, a igreja comendo, bebendo assim, todo mundo trabalhando bem, vivendo bem, prosperando, a gente avançando nas esferas da sociedade, tudo mais, que é o que, puxa, todo mundo sonha em viver isso, maravilhoso. Essa é uma opção. Ou a outra opção é um cenário meio caótico, perseguição, dúvida, incerteza no setor político, econômico, social, só que paralíticos andando, cegos vendo, e o mover de Deus se arrastando pela terra, enquanto mais a perseguição aumenta, mais os sinais se evidenciam. Qual que é o melhor cenário para a igreja? Aí ficou fácil. É fácil responder porque a gente vê pelo lado romântico, mas viver a perseguição, por que eu tô falando isso? Porque é o cenário depois de que Jesus subiu. Você imagina os discípulos, se põe no lugar do Pedro, dos caras que andavam. Jesus morreu e foi um escândalo público aquilo. Cara, eu gosto de ver um cenário de paz, eu gosto de ver um cenário da igreja avançando, da igreja influente, da igreja de verdade instaurando valores e princípios que são vividos e honrados por toda uma... E eu acredito nesse cenário. E eu não acho que ele... Cara, olha só. A Bíblia diz que Davi reinou 40 anos em paz. Houve paz. Pelo menos no começo, a Bíblia diz que ele julgou com equidade e justiça. Quando, por exemplo, você vê uma nação como a nação americana, que teve uma constituição absurdamente baseada na palavra de Deus, uma questão de princípios de liberdade, de valores, uma nação que viveu uma prosperidade enorme, ainda que eles não navegaram em águas tranquilas o tempo todo. Você viu recessões, você viu quebra da bolsa, muito suicídio na década de 20, no final da década de 20, 30, né? O crash
da Bolsa de Nova York, você viu o ataque em Pearl Harbor, algumas, eles perderam um pouco daquilo que a gente sabia, mas uma nação que viveu muita prosperidade, muita paz. Então, por exemplo, um dos motivos que eu gosto de ir para lá, eu gosto de viajar para os Estados Unidos, gosto da atmosfera quando eu tô lá, não sinto que é uma atmosfera. Eu não gosto de Manhattan, não gosto de alguns lugares assim. São Francisco é estranho, mas no geral as coisas funcionam, o sistema funciona. No geral, eles ensinaram o mundo que tem um jeito certo de fazer as coisas. Que dá. Cara, quando você começa, sabe, o princípio elementar é o princípio de sociedade, de convivência, é eu dar crédito e fé a você de que você é uma boa pessoa. E isso, cara, eles viveram e eles vivem. Então, quando você tem uma entrega de um eletrônico de $1.000 que é deixado na porta do lado de fora de qualquer casa, e a pessoa confia que ela pode deixar lá, e a pessoa que comprou confia que quando ela chegar no fim do expediente dela, do trabalho, aquilo lá vai estar na porta dela, depois de ter sido colocado às 10 da manhã, ele chegou às 6 da tarde e tal. São coisas que você vê que uma nação ela consegue operar debaixo de justiça. Cara, isso é uma coisa que a gente não sabe o que significa, né? É um valor muito precioso, né? Mas você vê que louco. Por exemplo, quando eu tava vendo outro dia, eu não lembro nem quem tava falando, em algum lugar que eu tava ouvindo aí, ele falou assim, cara, o eBay, ele era um negócio que ninguém achou que ele ia funcionar. Cara, como é que nós vamos fazer um negócio funcionar entre duas pessoas? Ok, eu compro um computador, um laptop de você. Você me manda uma pedra e ok, eu te mando um cheque sem fundo. Acabou o negócio, entendeu? Mas o cara não, o cara mandava um computador. E o cara pagava um dinheiro. Hoje tem mecanismos que são muito sofisticados para pagar, são diferentes, garantidos. Sim. Mas o início... Mas, cara, era uma na confiança. E acontecia. Caramba. Quer dizer, o teu cheque é real? É. E o computador que você me mandou é real? É. Pô, então tá ok. Caramba. E de repente um outro, e de repente o pessoal vê, cara, dá pra confiar nas pessoas, meu. Pô, então dá, então vamos fazer negócio. E vai. Então, se você estabelece em cima de princípios assim, você tem uma nação que funciona. E eu gosto desse cenário, cara, porque para mim esse cenário é um cenário onde não há pobreza, não é onde há muitos milionários, mas eu não vou fazer essa comparação, tá? Não vou fazer de fato, mas assim, era como você comparar assim, você prefere uma nação onde não há pobreza, onde todo mundo tem uma moradia decente, onde o índice de desenvolvimento é alto, onde o sistema de saúde funciona, etc., ou você prefere uma nação onde tem muito pobre, vários bilionários que sempre estão ajudando milagrosamente os pobres, fazendo com que todo mundo consiga comer? Entendeu? Eu não acho que a igreja precisa ficar operando em milagres absurdos para socorrer os desgraçados só para a gente poder mostrar que a gente é mais igreja ou que Deus é mais Deus. Deus, ele é mais Deus num lugar onde ele opera e as coisas funcionam com plenitude. Aí você fecha tudo, porque aí é o que está no plano de Deus, né? Que é o que a gente não sabe, né? Essa foi a questão, foi porque você tinha apontado lá, né? E se Deus, né? Porque eu creio também, por exemplo, você deu um exemplo da nação americana. Eu creio que tudo isso que eles viveram lá foi plano de Deus também. Que é uma nação que segurou o mundo aí em princípio, em tanta coisa, exportou cultura, talvez muita coisa que não presta, mas em termos de conservadorismo da palavra, de uma nação com equidade ali, que segue os princípios, na verdade, né? Se você for estudar a história lá, você vai ver que a Constituição americana é baseada nos princípios bíblicos e tal. Isso foi um exemplo para o mundo, né? Que sustentou tanta coisa. Então, claro que Deus também tá nesse projeto aí. E eu também não acho que a pergunta ela é antagônica, assim, tipo, ou é uma coisa ou é outra. Mas se Deus quer fazer algo, por que eu te perguntei isso também? Só para finalizar, tá? Porque lá em Abacuque também, no capítulo 2, no verso 12, que é o Senhor dizendo, ele diz assim: ai daqueles que edificam uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Então a gente tá vendo um monte de vídeo rodando aí, né? De presídio celebrando, do crime celebrando. De Abimelec, né? E a gente fica às vezes, meu Deus, como que Deus não vê isso, né? E tal. Aí ele continua: acaso não vem do Senhor dos Exércitos que dá trabalho dos povos que
dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Então a gente conhece muito bem esse verso, que é música pra caramba que a gente canta. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Mas olha o que está antes disso. Olha o que vem antes. Né? Ele tá falando assim, de toda a injustiça que tá acontecendo aí. E apesar de tudo isso que a gente tá vendo, será que não pode ser uma palavra profética também agora da terra, agora se encher do conhecimento da glória de Deus, que vem agora como balizador, sei lá, de tudo isso que a gente tá vivendo? Então, a terra, muitas pessoas confundem essa passagem com a terra se encherá da glória de Deus, mas a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Eles vão conhecer através da própria igreja. Mas tem uma parada aqui, eu vou andar de lado também, mas eu fiz uma anotação, essa era a anotação que eu queria aqui. Tá tudo bem? Estão mandando perguntas aí para nós? Eu tô pesquisando algumas coisas aqui, eu quero chegar em Mateus. Tá, vamos chegar lá, é importante também. Os discípulos. Cara, vou levantar uma bola aqui, monstra. Então vai. Quando você vê Abacuque conformado com a mão de Deus pesando sobre o povo, ele fala, ok, beleza. Entendi, beleza. Tá sob controle. Tá tudo sob controle, Deus é soberano, porque ele falava assim, cara, nós estamos clamando, né? Assim como a igreja clamou, e Deus fala assim, mas calma, eu tenho um trato com o Brasil aí, eu tenho que tratar eles. Vocês são uma nação querida, amada, mas não dá para eu deixar impune tudo que vem acontecendo. Conhecendo o que vocês conhecem, uma nação que diz que é 80% cristã, mesmo sendo católica, evangélica, conhecendo o que vocês conhecem, fazendo o que vocês estão fazendo, né? Então você começa a pensar na punição de Deus. Pô, Deus é um Deus punitivo, Deus repreende, ele pune. Era isso que Abacuque estava precisando começar a precisar entender. Entendi. E é muito difícil entrar na nossa mente um Deus que castiga quando você só prega amor. Você não entendeu o conceito da ira de Deus e o conceito de um Deus que se vinga. Só que a palavra se vingar e a palavra ira são palavras mal compreendidas. E eu vou ministrar sobre isso em qualquer dia, porque isso precisa ficar claro na nossa mente e no nosso coração, porque a ira de Deus, ela não se manifesta na forma de vingança ressentida e rancorosa. Ela se manifesta, cara, isso é muito forte que eu vou dizer, ela se manifesta na forma de equidade. Justiça. De justiça, estabelecer equilíbrio, cara. Né? De estabelecer justiça, cara. Sim. E se ele não exerce isso, então ele não é Deus. Então ele perdeu o cargo de Deus. É da natureza, né? O trono dele se move sobre isso. O trono dele é estabelecido em justiça. Então como vocês não agiram assim, então agora minha ira se manifesta para trazer justiça baseado no que vocês não fizeram. Isso é muito forte. Então, quando você começa a entender isso, você fala assim, ok, entendi, Deus é contigo, faz aí o que você tem que fazer, tô tranquilo porque eu sou justo, modo de dizer, né? Porque no fundo, ninguém é justo, né? Não há um justo sequer. A gente acaba vendo o nosso lado. Por outro lado, há um monte de gente que segue, né? Então, isso é uma contradição, não há um justo sequer, mas todos são chamados santos pelo sangue de Jesus, hoje a gente é feito santo, ok. Mas tanto ele, quanto Jeremias, quanto Jó, sabiam a condição deles. Uhum. Por isso que eles confrontam ao Senhor, dizendo assim, como assim, Deus? Jó conhecia, cara, o embate de Jó com Deus, só que Jó não conhecia o plano maior. Cara, você não sabe das conversas que eu tive quando Satanás se apresentou junto com os anjos do Senhor aqui. Calma, tem um negócio que eu preciso mostrar. Ô Jeremias, você não sabe que por 490 anos eles desrespeitaram? Você não tava, nem teu bisavô estava vivo quando eles já me desrespeitavam. Abacuque, você não sabe o que está acontecendo. Deixa eu lidar. E a gente não conhece o plano maior. No entanto, quem é justo, tá tranquilo. Porque tanto Jeremias quanto Abacuque viram a desgraça, mas não sofreram a desgraça. Na verdade, preservados. Na verdade, Deus fala até para Jeremias. Deus fala assim... Tá bom, o que você quer? Você quer ficar por aqui? Você quer ir pro Egito com um povo que
tá escapando para o Egito, você quer, onde você for, eu vou cuidar de você, não fica tranquilo. Você não vai ter um olho arrancado ou ser feito eunuco para ir para Babilônia, servir alguém e trabalhar escravo. Calma, eu tô cuidando de você, porque no fundo, Deus guarda. Então, eu não posso acreditar que em meio a uma... Vamos trabalhar aquela brincadeira que fala worst case scenario, tipo, pior cenário de todos. Vamos supor que a democracia seja desestabilizada, rasgada, a economia vira uma desgraça, tudo cai, a gente entra em um colapso, a gente vira uma Venezuela daqui 10 anos. Segurança pública, tudo, horrível, cara. Cenário caótico. Cenário caótico. Você tem que ter uma arma em casa, filme de zumbi. botar grade em tudo que é canto, ou passar a mão no teu passaporte e sair lá pra onde, né? Ou viver num barco, numa ilha e sei lá. Ou plantar banana e comer dentro da tua chácara, no teu quintal. Nesse cenário ruim, Deus vai cuidar dos dele, cara. Deus não tem como não cuidar dos dele. Então... É o remanescente, né? Assim, sempre Deus vai preservar, mesmo que a ira dele, que se manifesta em justiça, aconteça, os justos estão lá sendo guardados e cuidados por ele, né? Só que, posso fazer esse gancho aqui? Claro, não? eu queria que você... Então eu vou fazer esse né? gancho. Para você poder estar tranquilo quando isso vier, meu irmão, você tem que estar caminhando em outro nível. Você tem que estar num nível de graça superior. De glória em glória. E para isso você tem que subir, cara. Para isso você tem que subir. Você tem que estar lá no alto do monte. Se você quiser andar em lugares altos, andar de forma altaneira como Abacuque, casa caiu, mas eu tô tranquilo, você tem que estar em lugares altos. É por isso que eu contei a história de Pedro. E é por isso que eu falei sobre subir no monte, subir no lugar alto. Que é um simbolismo de sacrifício, de entrega, de fazer aquilo que muitas vezes você não quer fazer, de esforço, de disciplinas e em favor do reino, para que você possa viver e frequentar e caminhar nesse lugar alto. Né? Ele observava do alto da sentinela lá, né? Tipo, ele tava num lugar alto observando. Exato. Então, isso conecta muito com o que o Rodolfo falou, porque ele falou sobre jejum, o cara que quer reivindicar o resultado. Tem pouca anotação aqui, ó. O cara quer reivindicar resultado, mas o cara não fez parte do processo. Então, é o que o pastor falou. Quando Jesus levantou os discípulos, ele não levantou só 12. Ele levantou uma galera, dessa galera se levantaram 12, dos 12... 70, 12, 3. 70, 12, chamou 3. uma galera, né? Chamou uma galera, mas todos esses passaram por processo para poder experimentar lá a transfiguração, né? Não foram todos que viram esse cenário. Aí entra onde eu queria, em Mateus. É que eu tinha mais coisas para falar sobre isso de Abacuque, mas a gente tem que correr aqui. Você falou assim, só para fechar sobre Jeremias que você citou, pastor, você falou no culto, nós nos colocamos em uma posição de que fazemos tudo certo. Esse será um mal do ser humano, esse? De achar que a gente é justo o tempo todo e apontar a injustiça quando a gente acha que deve? É um mal do ser humano querer escapar da justiça. E para você fazer isso, fica fácil você apontar o erro de alguém. Então, para você se eximir das tuas broncas, você aponta a bronca para alguém. Você canaliza para alguém. Então, no fundo, tem pessoas que andam e operam em maior justiça que outras. Não tenho dúvida. Entendeu? Mas a gente, eu acho que nunca tem que transferir isso, né? Tem que assumir, né? E já falando de Mateus, quando ele chama os 12, aí você falou no culto assim, ele pegou 3 dos seus discípulos, talvez, os mais maduros, que tiveram a oportunidade de estar lá no monte com ele. Por que você acha, como pastor, por que você acha que de fato foi isso? Ele separou 3 dos 12 e falou, vem cá, vocês. Eu não sei se era uma questão de maturidade. Para começar, um dos mais maduros para mim foi André. Foi um dos que primeiro identificou o Messias, que foi dar um toque no irmão descabeçado lá no mar, que não pensava em mais muitas outras coisas, e que era um seguidor de João. Porque era um seguidor de João, deveria ser conhecedor dos profetas. Então, não sei se era uma questão de maturidade, mas dos que talvez Jesus tenha visto entrega.
e desprendimento. E ele vai anunciando, né? Achamos o Messias, e vai aqui, vai ali, e vai... E vai, então. Uma vez eu preguei o Caçador de Messias, né? Tinha uma galera, tipo, farejando, tipo, mano, será que o Messias tá ali, tá aqui? E então, quando uma pessoa tem disposição e tem entrega, cara, ela tá ganhando de quem, né? Não que André não tenha tido, porque pro cara deixar... eu fico criando na minha mente essas concepções. Imagina o pai de Pedro e de André falando assim, cadê o André? Se meteu lá com aquele louco no deserto, ele tem que pescar porque a família, porque não sei o quê. Pai, tá bitolado, ele só segue esse cara, tá? Pensa que eu ter ouvido. Com certeza ele teve desprendimento, com certeza ele teve, né, deu os passos de fé, por isso tava entre os 12. Pô, o cara tá entre os 12. Meu irmão, né? que isso, cara. Que isso, Pastor, eu tava lendo uma parada essa semana, não sei se você já meditou sobre isso, ou se você já leu sobre isso, eu achei uma curiosidade animal, cara, porque a gente tende a ver esses filmes de Jesus, e você falou de Jesus, cara, Jesus era um barbudinho mesmo, mano. Jesus tinha 30 anos só. Ele não era um senhor, um guru, sei lá, alguém digno de... não, ele era um... Visivelmente não era, né? Um sábio. Cara, ele era um né? menino, sei lá como ele era, se ele era franzino, se ele não era. E eu tava, olha que interessante, aquela passagem que falam pra Jesus, e aí, tem que dar, não tem que dar o dinheiro pra César e tal. E aí tem aquela cena em que Jesus tira o Pedro vai lá e tira o dinheiro da boca do peixe, a moeda. E aquela passagem fala que o tributo pago foi por Jesus e por Pedro. E naquela época, me parece que o tributo era pago para pessoas acima de 20 anos. A conclusão dessa parada que eu li é que os discípulos tinham menos de 20 anos, cara. É verdade. Eu já ouvi isso aí. Tem um entendimento a respeito disso? Porque, cara, olha que doideira. eu não sei dizer, mas eu É possível que isso quero seja... crer, assim, eu gosto de pensar que a grande maioria deles eram bem jovens. Talvez cara, muito igual louco a idade isso, de né? Jesus ou menos. Mas a história da igreja vai mostrar um pouco isso, né? Porque você pega o Evangelho de João, se eu não me engano, foi escrito 60, né? 60 depois de Cristo. E os caras estavam a milhão ali, Se né? João tinha 15, então significa que era não, ali, 75, ali, já tiozinho, escreveu o Evangelho. A conta fecha. Não, mais se ou ele menos. nasceu, se ele tinha 15... não, 15 não, ele já tava com mais, né? Porque 45, quando ele escreveu. Eu acho que todo mundo devia ter na casa dos 20 a 30 anos. Eu acho. Porque muito menor que isso, eu não sei se a pessoa... Sei lá, difícil dizer. Cara, falando do que você falou dos filmes aí, só fazer abre aspas aqui, o filme que mais retrata aparentemente Jesus pra mim é o filme da ressurreição, cara. Que mais parece com aquele povo judeu. Ali. Verdade. É o cara que não é o cara europeu, sabe? Não é o cara não é o Jesus de olho azul e tal, cutis branca. Não é essa parada. Esse filme, aliás, é demais, Você né, que me cara? passou ele. Eu Top. assisti com a Valentina esses Demais dias. esse filme. A Valentina chorou com esse filme. Chorou? Muito. Aquela parte que ele entra e o cara... E o Romano vê Jesus ali... Cara, foi emocionante. Eu falei, filha, que foi? Não, ele tá lá pra catar. Tá lá pra... Quando ele vê, ele Tem um escorrega, choque, ele fica em choque, não consegue falar uma palavra. Esse muito filme bom mostra muito o que eu tava falando aqui, de um cenário pra gente entender mesmo, que a gente lê na Bíblia, às vezes não consegue visualizar tudo, mas o cenário como era caótico lá, do que aconteceu quando Jesus, né, foi crucificado, a loucura que virou a cidade e tudo mais, né, a sociedade virou de pernas pro ar. Esse filme mostra bem isso aí, que mostra a visão do soldado romano, como ele enxergava aquilo, os caras têm que achar o corpo desse maluco aí, E a mano. preocupação dele ressuscitar. E a preocupação dele voltar, pressão entendeu? popular de todo lado, o governador em choque, o sacerdote não sabe o que faz. Desenterra todo e ninguém mundo acha aí, o corpo acha do o corpo. cara depois que ele ressuscita. É loucura. Não, havia uma preocupação política, né? Sim. Com a ressurreição dele. Porque se o cara ressurge, Tem como uma ele narrativa prometeu, ali, né? depois de 3 dias, e ele já banhava essa multidão, mano, esse cara vai virar um monstro. Ele vai ficar muito popular e aí a gente vai sofrer mais. Então, vamos atrás desse cara aí. O celular de alguém aí? O meu tá no modo avião, não é o meu. Então, cara, você pensa como era desafiador os caras seguirem Jesus durante 3 anos e meio para viver todas aquelas experiências e tal. Né? Então, mas esse cenário aí da igreja primitiva é um cenário bem complexo também, né? Porque os discípulos estão lá, eles se reúnem, eles estão com medo, e uma das... Até tem uma mensagem rolando bastante aí, não sei de quem foi o pregador, que ele fala exatamente isso. Quando Jesus aparece para eles, Jesus fala, né? Não tenham medo,
Porque era um clima de medo. Ah, é. Por toda a política também, por tudo aquilo. Os discípulos eles estavam agora, e agora? Nós estávamos grandão com Jesus, né? Prosperando, Mataram avançando. o nosso principal líder. E agora, como é que vai ser? Os romanos vão fazer o que com a gente agora? Que é meio, claro que, né, devido às proporções gigantescas, eu não estou comparando uma coisa com a outra, mas é a mesma coisa que talvez o cristão hoje está sentindo. E agora? E se realmente a esquerda virar esse monstro todo, o que vai ser da gente? Cara, você acredita que a Lolo... Eu tenho uma pergunta pra fazer pros 3 aqui depois. A Lolo, 6 anos, a minha filha, ela ouve, né, a gente falar, e ela se interessa por política. E a preocupação dela, pastor, ela tá falando todo dia: pai, e se o Lula fechar a nossa igreja? E aí eu falo pra ela: não, filha, a igreja nunca vai fechar. Eu vou romantizar, né? A igreja somos nós vamos ser igreja em casa. Não, pai, não tô falando dessa igreja aqui. Eu tô falando do ministério infantil. Eu tô falando do brinquedão, eu tô falando daquela estrutura lá mesmo. Eu não quero que feche. E aí, nesse cenário de medo, Jesus vem lá, né, pro pessoal, fala: não tenham medo. E tal. E aí vem a presença do Espírito Santo, e aí vem o mover do Espírito, e a igreja vai fazer o que a igreja foi chamada para fazer. E quem sabe a gente não tá em vias de viver isso de uma forma mais forte. Cabe uma pergunta aqui que ele abriu aqui para eu perguntar. Tô novão de guerra, né? Com tempo de igreja, eu passei pela pandemia e agora tá vindo o retorno do governo do PT, que eu nem sei como é que vai ser isso. Mas vocês, né? Os antigões aqui, como é que era a igreja nesse governo do PT? O que assusta mais, trazendo para vocês, assim, que são velhos de guerra? Cara, a circunstância é diferente agora. Okay. É bem diferente. Eu acho que é difícil comparar. Ter essa comparação. Eu acho que a gente projeta muito cenário muito drástico. Pelo menos a curto prazo, eu acho que isso não vai acontecer. Naquela época, pouca gente conhecia de fato. A gente teve muito acesso à informação nesses últimos anos, especialmente nos últimos 4. Brasil Paralelo e etc. e tal. Então agora, você conseguindo conhecer de onde veio a origem, os princípios que formaram a ideologia toda de alguns desses partidos, tal, isso começou a trazer para nós uma realidade diferente, de a gente poder agora criar esses cenários que a gente não conseguia criar, porque a gente não tinha esse acesso lá atrás, né? Então, eles tinham uma agenda mais progressista, mais liberal, nesse sentido, liberalista, assim, desde sempre, mas a gente não conseguia projetar tudo isso, não. Mas agora parece que as coisas estão mais claras, né? Eles estão se levantando. Então, por exemplo, eu não sei se vai ter taxação de igreja, de imposto, o que não é um absurdo em termos, né, de perseguição, né? Perseguição nível hard. Não, light. Light? Light. Light. Ok. Agora, por exemplo, perseguição do tipo... Ideológica. Ideológica a gente já tá vivendo muito, né? Sim. Mas assim, e se eles estabelecerem que só pastores formados em teologia podem de fato estar à frente do ministério? Eles podem fazer isso? Cara, deve ter meia dúzia de faculdade em São Paulo que tem de fato teologia como formação, reconhecido pelo MEC. Tipo PUC, tipo metodista de algum lugar aí, acabou. O resto não tem. Você pode conhecer o que você conhecer de Bíblia e ter quantos cursos teológicos você quiser, sem reconhecimento, eles vão falar: você não pode ser pastor. E se eles por força de lei, forçarem que pessoas do mesmo sexo podem ter um casamento na igreja. Então, vai ter um monte de igreja que vai abrir esse precedente, que vai, desculpa o termo, lucrar com isso, crescer com isso. Mas quem é sério vai falar: cara, não, isso não tem nada a ver. Então algumas dessas vão agora começar a sofrer sanções. Vamos supor que eles façam uma junta, como que se fala? Quando você... Uma comissão? Uma comissão e você comece a ver qual igreja não está documentada corretamente.
Eu vou te dizer, essa igreja, nossa igreja, Bola de Neve de Guarulhos, ela tem, o prédio tem a BITSE, ela tem alvará de funcionamento, ela tem a VCB, ela tem laudo acústico, ela tem laudo de tudo que você pensar, e a gente funciona no rigor da lei. No rigor da lei. Para ela ser, né? A Perfeito. gente tem os recuos certos, os hidrantes certos, as luminárias certas, tudo isso é a VCB, né? Sistema financeiro totalmente auditado, com Sistema todo o financeiro patrimônio. auditado, tinha uma parada que eu ia falar, selos sanitários também, tudo isso, cara. Uhum. Agora, se esse não for o caso da igreja ela fechar, eu vou arriscar dizer um número aqui. 80% das igrejas de Guarulhos fecham. Mas fecham assim, fecham de não poder operar porque não está legalmente funcionando. Então, e se eles começarem a fazer isso? Entendeu? Então, por exemplo, hoje eles precisam de rigorosidade na lei, na questão documental. Só que o mesmo percentual de comércio talvez não esteja documentado para tal. Só que eles vão fechar, e se eles fecharem, como o comércio gira? Então eles fazem um pouco de vista grossa, porque não sei o quê, mas e se eles pegarem firme na igreja? Enfim, essa perseguição pode de fato começar a acontecer de uma pastor, forma mas um drástica. contraponto a esse cenário é que a gente teve uma eleição para governador de um homem muito sério, um homem de Deus, um cara que tem um pensamento mais... E o governo está muito mais próximo, talvez, do nosso dia a dia. Mas é que a pergunta dele foi, na verdade, assim, o que a gente vê de diferente, Sim. porque a gente já teve a esquerda no governo, Sim, e o que mudaria hoje? Fala aí, Cauê. Eu queria te responder uma coisa que eu até meditei já, e pensei um pouco sobre isso. O cenário ele era bem diferente, porque o Lula, por exemplo, em 2002, ele era uma esperança. E ninguém sabia, e muitas pessoas acreditaram nele, inclusive a igreja acreditou nele. Tem grandes líderes evangélicos que acreditaram, que apoiaram e tudo mais. Então eles começaram de uma forma muito branda a colocar em prática aquilo que eles realmente acreditam e que é o ideal deles. Isso, se você está ouvindo aí, não estou falando nenhuma bobagem assim de questões ideológicas, você precisa estudar e ver que isso é uma verdade. A vertente que eles acreditam de esquerda é mais voltada para o socialismo, eles são contra propriedade privada e tudo mais. Né? Mas é um projeto, começa leve para depois... Começou bem brando, exatamente, bem brando. Tanto que a igreja, lá em 2002, 2003, 2004, não tinha preocupação nenhuma nesse sentido, e nem eles com a igreja. Tudo funcionava bem. Conforme eles foram avançando e colocando mais em prática aquilo que eles realmente acreditam, e eles vão ali disseminando políticas identitárias, aquela estratégia da esquerda que é dividir para controlar, e começam a colocar um pouco mais força, e isso vai lá já no governo Dilma, talvez 2012, 13, isso começa a ficar mais evidente, cartilha de movimentos LGBT nas escolas e tudo mais. Quem que faz resistência a isso? A igreja. A igreja, que nunca, até então, foi uma ameaça para eles. Porque se você pegar a escola de Frankfurt e tudo aquilo que eles acreditam, que é, na verdade, hegemonia cultural, essa é a estratégia da esquerda, eles fazem isso no mundo inteiro, que é tomar as escolas, tomar esses lugares de influência. Eles conseguiram fazer isso de forma orquestrada e brilhante no Brasil. Você pega o sistema educacional, você vai ver que eles têm uma hegemonia lá dentro, na classe artística, na TV. Aonde foi que eles não conseguiram êxito? Igreja. Na igreja. Quando eles começam a revelar o plano de forma mais evidente, a igreja é que faz essa resistência. E tá aqui a resposta para que você que tá ouvindo aí talvez não entenda esse negócio e acredite que isso é sobre um homem, sobre Bolsonaro e sobre Lula, e não é. É sobre um ideal mesmo e toda uma estrutura, uma arquitetura social, né, que Antônio Gramsci desenhou lá atrás, e isso vem desenrolando. A igreja hoje, ela faz essa força porque nós acreditamos nos nossos princípios e tudo mais e fazemos essa resistência. Então, por isso que hoje virou essa polarização gigante, porque se não fosse a igreja brasileira, a esquerda ela já tinha tomado a hegemonia desse país muito mais rápido. E aí é por isso que a gente vê essa guerra cultural / espiritual aí que a gente vive hoje. Só pontuando aqui que aquilo que a gente... Esse marxismo... Cultural? Não, esse marxismo revestido de beleza, maquiado, ele entrou na igreja através da teologia da libertação, na igreja católica, que já foi até conservadora, rebatida pelo Papa,
e que foi adotada para o cristianismo como teologia da missão integral. Perfeito. Que tem e que carrega o seu quê de marxismo, que sempre está pautada na questão da família, de que a família é uma criação para sustentação do capitalismo, alguma coisa nesse sentido. Então, uma forma muito sutil, não é o caso de a gente debater isso hoje aqui, mas é uma forma muito sutil em que o socialismo entrou na igreja. Então, quando você pergunta como que um cristão pode votar um partido com projetos socialistas, está aí a resposta. Missão integral. Missão integral. É porque muitos hoje falam Colocada assim, de forma sutil, né? muitos hoje falam assim, já me questionaram assim, cara, o que você tá falando? A igreja nunca foi feito isso no passado, por que que a esquerda faria isso hoje? Então eles usam desse argumento também. E a gente de fato não sabe o que vai acontecer, se realmente vão vir com força nesse sentido, ou se vão vir talvez de uma forma mais branda, tentando agora convencer também a população e limpar a barra da toda a sujeirada que foi feita. Então, Dá a pra velha saber. história de que Jesus era socialista e etc. E que como a intenção que ele tem de ajudar os pobres e tal, que o discurso dele era esse e tal. E aí esse socialismo entra no meio da igreja aí. A verdade é uma, cara. Eu vou levantar uma bola monstra aqui. O capitalismo, se ele for operado de uma forma também sem justiça e sem o Espírito Santo, ele também é destrutivo. Sim. Você cria um abismo cada vez maior. No entanto, ninguém pensou num formato que seja melhor que o capitalismo ainda. Menos pior. Ou menos pior. Porque assim, cara, ok, o capitalismo é um sistema patriarcal terrível, maligno. É péssimo. Olha só a questão, né, do abismo, que tal. Ok, só que, cara, nos últimos 60 anos, estou chutando, nada disso que eu estou falando é exatamente preciso, mas nos últimos 60, nas 6 últimas décadas, a gente conseguiu reduzir a pobreza do mundo em 50%. Cara, hoje, os países pobres africanos, eles vivem com uma taxa de mortalidade infantil por causa de acesso a medicamento e alimento e etc., nos mesmos níveis que a Europa nos anos 50. Ou seja, é uma conquista muito grande, cara, para um sistema que é destrutivo. É um sistema que tenta construir mais, mas é um sistema que também deixa para trás quem não quer fazer parte de sacrifícios, de abdicações, de trabalho, de acordar cedo, de pegar... Renúncia própria. De renúncia, né, e tal. Então... Ele abre espaço para essa ascensão, né? De um cara miserável para poder... Talvez seja o único modelo econômico hoje que ainda possibilita isso. Mais do que isso, eu acho que o capitalismo hoje, que nada mais quer dizer de você ter os meios, de você poder deter os meios de produção para adquirir capital. Esse é a coisa. Para isso você precisa do direito de ter o capital privado, de ter direito à propriedade privada e direito aos meios de produção. Nossa, nós estamos andando de lado grande hoje aqui, hein, cara? Virou aula, mas tá bom. Que aula, né? E agora, então, o que era o proletariado na época? Diferente dos senhores, né, da burguesia, né, vamos assim dizer. O proletariado nada mais é do que o cara que o único recurso que ele tinha era a própria energia e força de trabalho dele. Então ele vende a energia dele e a força de trabalho dele. Vamos supor, que a gente está num sistema tão arcaico de agro que a gente tem que puxar um arado. Tem o Rodolfo e tem o Cauê. O Rodolfo consegue puxar um arado de 60 quilos por 6 horas. O Cauê puxa um arado de 20 quilos por 3 horas. Você que é proletário, você faz com que a tua energia te traga isso de retorno. E o Rodolfo ganha isso. Porque o proletariado, ele não detinha as forças de trabalho e nem os meios de trabalho e nem os recursos. Ele só se vendia, né? E isso criava esse abismo enorme até a Revolução Industrial, enfim, a história. Só que hoje, cara,
respondendo aquilo que você está perguntando, não é só o capitalismo que proporciona o cara do braço, mas a tecnologia junto ao capitalismo. Cara, você pega uma pessoa que aos 18 anos tem nada e aos 50 é o maior bilionário do mundo, para você dobrar e triplicar o teu capital, talvez você levasse 2, 3 gerações. Hoje você consegue fazer isso em poucos anos. Você precisava de 2, 3 gerações. O que o teu avô tinha, talvez o teu pai dobrasse para talvez o teu pai, você triplicar. Hoje, cara, num curso de 5 anos, você criou uma startup e vendeu ela por alguns milhões de dólares e você na tua geração, que tua geração? Em menos de uma década você conseguiu fazer um crescimento exponencial, elevado à potência máxima. 100, cara. Que é o digital faz que isso. É o que o digital. Então hoje a gente proporciona meios de uma pessoa enriquecer. Hoje tá aí, as oportunidades estão aí, né? Só que mesmo o capitalismo, ele também é uma forma que pode incorrer para o mal. A única forma. Então vamos lá, o socialismo, ele na prática, ele é bonito. Porque traz igualdade. Até que... Acaba o recurso. Não, até que a maldade entre no coração de alguém e fala assim, não, ele não tá trabalhando, tá ganhando igual, eu também não vou trabalhar. E aí esgota o Porque recurso. a bondade poderia promover o seguinte, pô, o cara tá trabalhando mais que eu tô ganhando igual ele, melhor eu apertar o passo e trabalhar mais. Seria ótimo. Uhum. Desde que aqueles que têm o poder para organizar... Porque qual é o grande lance? Para você se assegurar que o socialismo ele vai ser de fato igualitário, você tem que delegar muito poder de polícia, muito poder de polícia mesmo. Muito poder de controle para quem vai controlar a igualdade. Beleza. O que já se torna desigual por aí. O que já se torna desigual. E talvez o tanto de poder que você dá para essa pessoa não seja equivalente ao que... Ela corresponde. Ela vai corresponder. Não, ao custo necessário para que seja... É a mesma coisa que eu falar assim, cara, para eu fazer um podcast funcionar... e falar com 600 pessoas, eu tenho que ter uma mesa de 200 mil, microfone não sei quantos mil, então custa 40 mil reais por mês. Pô, com 40 mil reais por mês é melhor a gente pagar para todo mundo vir para uma reunião aqui uma vez por semana, a gente fala, sai por 10 mil, entendeu? É muito empenho para você poder controlar. E mais, se você controlar igualdade, você vai controlar o quê? Igualdade no ganho? E você vai controlar o quê? Quantos amigos você tem? 10 e você 8? Não tá certo isso. Te dá um do entendeu? Então você começa a querer controlar tanta coisa que dá tanto trabalho e aí fica mais burocrático do que... um resultado. E complicado também. Então, na prática, o socialismo ele é bonito, porque ele promove igualdade. Só que sem o Espírito Santo, o cara acomoda, perdão. E o cara que está no poder para garantir a igualdade, ele se tiraniza. E no capitalismo, se você não tiver o Espírito Santo, ele não vai promover generosidade para que você compartilhe. Então, há um perigo. O cara que... Os extremos, né? O cara que ganha dinheiro e não tem o Espírito Santo, meu irmão, ele pode virar um monstro, entendeu? Em termos de trabalho escravo. E o que não tem também. E o que não tem dinheiro também. Porque a obsessão em buscar para ter, né? A maldade no coração da pessoa de querer ter aquilo que ela não pode ter vai fazer ela um dia se levantar contra a injustiça. Essa é a história da divisão do reino de Israel em Roboão e Jeroboão. Então, esse é um enorme problema. Então a igreja, voltando aqui só para a gente não perder, para a gente voltar para depois voltar mais, a igreja quando olha para o socialismo romântico que Jesus fazia e etc, é uma versão absolutamente romantizada de um negócio que na prática já mostrou que é ineficiente. Aliás, nada na história da humanidade se mostrou tão cruel e tão destrutivo e tão mortífero
quanto o socialismo na forma de um comunismo. Nada matou mais pessoas na história da humanidade do que esse modelo de governo quando ele é conduzido por uma pessoa sem o Espírito Santo. Que entre os dois aí, pastor, é aquele negócio da renúncia própria. Foi isso que ficou martelando na minha cabeça, exatamente por causa desse comparativo de um lado ou do outro. Se você não tem renúncia própria, é bonito você falar em dividir aquilo que não é seu. Vamos somar todo o dinheiro do mundo e vamos dividir para todo mundo. Só que ninguém está disposto a dividir aquilo que tem. Cara, o problema não é esse, o problema é que daqui a pouco estão te pedindo emprestado. Não, as pessoas não sabem gerenciar. Eu vou te dizer, olha para nós aqui, nós 5 nessa sala. Hoje você vive uma condição de vida que você, arrisco a dizer, está nos top 10% do mundo. 15% do mundo, se você parar para pensar. E aí você olha e fala, não é possível. Eu moro no meu apartamento de 50 metros, o nego mora ali no de 100, no de 200, no de 300. Tá bom, vai pra Índia lá, vai pra China, vai pra África, vai pra esses países. Que você vai ver onde que você vai ver, e nós estamos falando de mundo, então a nossa comparação sempre está aqui perto, né? Aquilo que a gente vive, aquilo que a gente vê, tudo bem. Mas, no geral, você tem um conforto de vida, cara, um acesso a saneamento, a saúde, a alimento, que é absurdo. Nunca na humanidade se viveu com tamanho conforto, com tamanho... Expectativa de vida, né? Expectativa de vida, etc. Mais. O melhor tempo da história da humanidade é hoje. Aqui você pensou, tá na sua mão, acesso à internet, acesso a tudo. Mas andar em lugares altos é acima disso tudo, né? Acima da direita. Nossa, que puxada dessa. Exatamente. Sabe uma coisa que é interessante? A gente às vezes olha esses espectros políticos e hoje, com acesso à rádio, enfim, a gente assiste tanta coisa. Muita gente, a gente acaba caindo nisso em tentar enquadrar o reino dentro de uma ideologia, né? Dentro de uma... Cara, o reino tá acima de tudo isso e, cara, a gente vai encontrar, eu me arrisco a dizer que a gente encontra características, talvez até desse movimento que a gente entende que não é, mas a gente encontra, cara, porque Jesus, ele é muito maior, cara, e muitas pessoas usam isso, né? Mas Jesus multiplicou os pães, e tentam enquadrar Jesus num formato, num modelo de governo, sendo que, cara, Jesus está além, o reino está além disso, cara. Exatamente, ele nunca falou de dividir nada que não era dele, né? O que você tem aí? Tem 5 pães e 2 peixinhos, tá bom. É com esse aí que nós vamos trabalhar. A fé de um fez 12 servir e fez 5.000 se alimentar. E essa mecânica, ela funciona até hoje. Que, né, não tem a ver com o sistema econômico nenhum que você vai caminhar. Então, por isso que não dá para falar de evangelho capitalista e nem de evangelho socialista, porque a gente muito podia além abrir disso. depois um podcast, sabe? Perguntas cretinas, respostas bíblicas. E já caminhando, a gente tem que caminhar pro final já. Você fechou o culto. Você fechou o culto falando praticamente isso aqui, ó. O justo viverá pela sua fidelidade. Tá lá em Abacuque 2:4, que eu achei isso sensacional, porque independente do resultado, sabe, eu acho que no fundo, trazendo para o âmbito político... Esse foi um excelente link do que a gente estava falando agora há pouco para o fim. Então, o justo vai viver pela fé. Obrigado, pastor, eu tô aprendendo com vocês aqui. Independente do resultado, e nós chegamos aqui no culto de domingo, eu pelo menos, né? Cheguei tão aflito com o resultado que essa palavra no final, cara, fez todo sentido pra mim, porque independente do resultado ou não, cara, a gente vive em Jesus, a glória dele é resplandecida e ele tá vivo, mano. Então, se a gente tem que celebrar o tempo inteiro isso, e o justo viverá pela sua fidelidade. Então, independente do resultado, nós temos que ser fiéis. E isso tocou em mim, tocou no meu coração, tocou na Tansim também, que estava comigo ali, e foi incrível, cara. E aí ele termina dizendo, cara, Deus me faz andar por lugares altos. Então, a única chance de você andar num lugar que é acima do pecado, que é acima das dificuldades, que é acima das circunstâncias, é se Deus te fizer andar lá. Você, por conta própria, não consegue andar. Na tua humanidade, você não consegue andar. Na verdade, você pode tentar. Você pode coxar uns becos o dia inteiro. Você pode ir pra morar em como chama? Não sei o que do... São Tomé das Letras. Você pode, mano, acampar de tenda lá no meio de não sei aonde. Trindade, ficar chapando o dia inteiro. O único lugar de você andar em lugares altos. E cara, esse termo em português também, né? Você tá alto. Eles falam quando você tá chapado? Altinho, você tá altinho, mano. Fala, né? Tá meio porque alto. Porque em inglês, high,
Quando você tá high é quando você tá chapado, né? Sério? Quando você tá... aquelas músicas do... Como que era aquele grupo louco? Backstreet Boys? Não. Que referência péssima. Nossa, esse grupo louco. Aquele- Não tem uma música chamada High deles? não, High caramba. for us to O pior é rest que eu the freeze. curti esses caras pra High. caramba. Tem a música Não, Jump. Jump, Van Halen? Não, aquela Tô música falando. do tipo... Esse cara chapado, cara. Como é o nome deles? Putz, Mas é isso- rock, é o quê? É uma Cristão? espécie de um hip hop, tipo, mano, é só chapação. Mas De- em inglês? É. E é Ele cristão? fala, tem uma Ah, música então que eu não vou começa saber, se tá em inglês, cristão eu não vou saber. high. Enfim, eles são só chapação e andar em lugar alto. Eu vou descobrir. Enquanto você fecha aqui, eu vou fuçar. Pra quando você quer desconectar a tua mente e andar em lugar alto, baseado em uma chapação de produto, de qualquer coisa, você pode até ficar alto. Mas, cara, ficar alto no espírito é outra coisa, cara. Porque você tá sóbrio, mas você tá andando em lugares altos em espírito. E aí, as coisas de baixo não te atingem, você anda acima de tudo isso. Aí você pensa o que era pros apóstolos, o que era para Paulo falar, eu vou para Jerusalém, mas você vai para lá, você vai ser pego. Eu tô só disposto vou. a morrer. Cara, vou. Tô entendeu? tranquilo, né? Tô tranquilo, cara. Tô sentindo tranquilo. bem isso. Ó, bem, Você tá aqui, cara. Você tá em outro lugar, mas vão te amarrar. O cara profeticamente se amarra ele com um cinto e fala, é isso que vão fazer a quem for a Jerusalém. E fala, mano, se for só isso, tá ótimo. Eu tô disposto a morrer. Então, cara, eu tô em outro nível. Eu não me apego às circunstâncias. E é isso que Deus vai fazer aqueles que buscam e que querem abrir mão através do sacrifício, de busca, de entrega, de generosidade, de todas as formas para você, de jejum, de você de você buscar agora ir para esse lugar alto, que você só chega com muito esforço, né? Que é o que Pedro viveu. E então Deus vai levar a gente para esse lugar e a igreja de Cristo séria para esse lugar em nome de Jesus. Ô pastor, a gente tem que se Amém. encher de esperança Amém. também, né? Tem aquela passagem na Bíblia que fala que a gente precisa trazer na lembrança aquilo que dá esperança pra gente. Cara, a gente tava muito mal, cara. Que circunstância que isso aconteceu? É uma boa pergunta de você responder. então. Esse é o próprio Jeremias vendo a desgraça que ia Exatamente. acontecer, mas lotado de promessa. E ele fala assim... Preciso "Pô, lembrar dessas paradas aí. o verso que precede isso fala, pô, eu choro pra caramba, mas eu sei que tem promessa e eu quero trazer à memória as coisas boas. Então Deus tem um monte de promessa para a igreja dele. Deus tem um monte de promessa para nossa igreja, cara, para o nosso povo. E é isso que guarda o nosso coração e dá esperança para o nosso coração, que mesmo diante das circunstâncias a gente está tranquilo que a gente vai viver. O justo vai viver pela fé. Amém. Muita coisa, né? Uau, que mês, hein? Foi incrível, muita coisa mesmo. Bora Então é pro isso. próximo. E eu tenho uma surprise aqui. O tema da próxima, você já tem um tema? Vai ser muito Eu legal. não tenho tema porque não vai ser o que vai pregar, vai ser uma Tem a outra persona. pessoa. Acho que uau. eu sei quem é, hein? Sabe quem é? Eu acho que eu imagino. Fica surprise aí, vai Aguardem ser aí, demais. Não aguardem. pode aí. falar ainda? Eu não sei se dá pra gente trazer ele pra essa mesa, o podcast de terça, senão ia ser legal, hein? Cara, A gente não- grava na segunda com ele. Mas não eu não tem sei problema. nem quiser. não sei nem o que vai ser a palavra, mas que ia dar uma mesa boa. E... Nossa. Posso dar um spoiler? Oremos. Vamos Ora, oremos, intercede aí por nós. Não, a pessoa tem que vir pra igreja pra ver o que vai, É isso, o que é vai isso. É acontecer. isso aí. Orem aí, Certo. intercedam. Da hora, hein? É isso daí. Pô, a gente nunca abriu pra perguntas, né? Externas. Precisamos abrir a caixinha de pergunta lá no Instagram, lá. É. O pessoal da comunicação, aí se tem alguém que nos ouvindo, nos ajude. Vamos abrir, vamos Vou lá. consultar a Paty pra isso. Não, e vocês também que estão escutando, que vocês estão escutando a gente agora também na sua célula aí, tem perguntas pra fazer sobre o culto de domingo? Não, vai vendo Já essa, manda no nosso ó. direct, Eu falei cara. pro O pastor Cauê. Marcinho não tem Não, Instagram, não, calma, mas agora- nós temos aqui. Os caras falam que eu sou tipo o Bicho grilo. não tem o Instagram,
né? Certo. Eu falei, vamos fazer uma caixinha física de papelão com o logo do podcast e por lá. Os caras riram falando, pô, pastor, já existe a tal da caixinha de pergunta. Eu falei, pois é, mas cadê que ninguém faz? Se tivesse uma caixinha no fim do culto, a pessoa põe o papelzinho anônima lá, anônimo. O físico não falha, né? Olha aí, físico não ó. faz. Não precisa Pode nem ser. criar um robô, né, pra fazer a pergunta Bom, anônima. mas né, cara? aí a gente vai limitar as pessoas que né, tem essa mensagem chega em vários lugares aí. Vai Ah, limitar isso só é a pessoa verdade. que vem na igreja. Isso é Mas verdade. vamos fazer nos dois, então. A gente pode fazer no físico e no digital aí. Só abrir uma isso. caixinha, vamos abrir lá, tá bom? É isso, gente? É isso aí. Fechou. Então esse Bora. é É mais isso, um gente. episódio aí. Um Deus beijo pra abençoe. vocês. Deus abençoe. Ergam as suas cabeças. Isso aí. Jejuem, orem. Venham na igreja, culto de quinta-feira. É Culto isso. de quinta-feira Ô, tá o Rodolfo aqui. tá mais crente que nós, meu. Culto de domingo. pra Culto quem- de terça-feira à Olha. tarde tá aqui também. Olha aí, ó. A gente Tá vai rolando. Tem que fazer um ter... convite pra galera, velho. Sair de casa, dessa zona de conforto aí, vem pra igreja, mano. A gente vai ter um jejum da conferência profética. Começa terça-feira, Amém. não dia 8 que vem, na outra, dia 15. Se você não fez jejum até agora, pelo menos faz pra conferência. Se tem duas coisas que eu tô aprendendo nessa vida cristã, a gente jejua pra caramba e a gente não sai de uma guerra entre outra, meu irmão. É sempre isso. É. Amém. Vai se acostumando. É isso. Falou, gente. Deus abençoe. Um beijo pra Valeu, vocês família. e até a próxima. Valeu.